Contagem regressiva. Acho que podemos. Então, boa tarde a todos. Espero encontrar a todos vocês com saúde. Vamos dar início ao segundo dia de atividades do nosso segundo Congresso Internacional de Literatura e Cinema. Vamos fazer uma breve abertura, né, apenas para recapitular um pouco o dia de ontem, né, e relembrar algumas orientações burocráticas para os inscritos. Então, eu gostaria de lembrar vocês que ontem nós tivemos 4 palestras que foram voltadas para temas diversos, com abordagens diversas, mas que estabeleceram entre si uma série de diálogos e indicaram uma série de pontos em comum, né? Como nós conversamos um pouco ontem, no encerramento do primeiro dia, né, todas as palestras tinham uma relação forte com a categoria do tempo, né? Então, a gente viu, por exemplo, na fala do professor Paulo Benites, né, o reaparecimento do passado escravocrata, né, em manifestações artísticas do presente, né, como um sinal de que o passado reprimido ele precisa se manifestar, né, como aparição súbita, como fantasmagoria, né. Nós vimos na palestra da professora Juliana Santini uma trajetória das imagens do sertão em literatura e cinema, considerando aí um diálogo muito importante entre o filme Bacurau, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, com a ficção de João Guimarães Rosa, estabelecendo justamente uma perspectiva de reflexão sobre a continuidade de problemas que dizem respeito a esse Brasil do interior, esse Brasil avesso, esse Brasil da jagunçagem e os problemas colocados na sociedade contemporânea brasileira. Nós vimos também a combinação entre o passado e o presente na palestra da professora Maria Zilda Cury, que abordou imagens do lixo, né, imagens de resíduos, de restos, né, imagens de sem-teto, e compreendemos que o lixo ele pode ser considerado como um rastro, como uma pista, como um sinal de histórias que não foram contadas, histórias que poderiam ser esquecidas, e que a literatura e o cinema se ocupam, né, de propor um espaço e de dar voz a essas vozes silenciadas ou esquecidas. E a palestra da professora Leila Lenin abriu o evento com uma apresentação de várias produções culturais contemporâneas, chamando a atenção para a originalidade das construções linguísticas encontradas em textos, né, e também a originalidade formal das obras examinadas, propondo que existe uma relação entre linguagem e política, né, que deve ser observada, mostrando como as articulações originais de linguagem contra os discursos dominantes são capazes de estabelecer intervenção crítica com relação à política contemporânea. Então, tendo atravessado o dia de ontem com essas 4 palestras muito instigantes, né, hoje, então, nós vamos dar início a uma segunda série de palestras que vai iniciar em seguida, né, logo após esta abertura, e vai, então, se estender por 2 sessões, ocorrendo um intervalo previsto de 15 minutos entre essas 2 sessões, né? Nós procuraremos seguir os horários tais como estipulamos na programação, para que a gente tenha o tempo esperado para debate e, como o professor Paulo disse ontem no encerramento, né, do dia, nós esperamos que os participantes se manifestem, façam perguntas, façam comentários, porque esse evento tem como prioridade o debate, né? É um evento voltado para a possibilidade de explorar em conjunto os temas apresentados e possivelmente despertar o interesse por parte de pessoas do público para suas próprias pesquisas ou suas próprias reflexões.
Ontem ocorreu um problema resultante de uma falha na plataforma Eventrace, que estava comportando a página deste segundo congresso, e o professor Paulo Benites, né, como foi informado a vocês pelo chat, ele fez a verificação técnica do problema e ele escreveu aos inscritos para tranquilizá-los, né, porque de fato ocorreu um problema no sentido de uma informação que foi enviada indevidamente, uma mensagem que não foi enviada pelos organizadores. Nós lamentamos o ocorrido, né? Agradecemos os participantes que nos ajudaram a localizar o problema e esperamos, né, que hoje a entrada aqui diretamente no canal do YouTube esteja sendo tranquila, mas se ocorrer qualquer problema, vocês, por favor, informem os organizadores para que a gente faça imediata verificação e resolvamos, né? Lembro aqui que, de acordo com as nossas orientações, é necessário que os participantes que têm interesse em um certificado obtenham 75% de frequência entre as 5 sessões do evento. É necessário marcar a presença a cada sessão, portanto, hoje vocês vão ter 2 formulários de presença, um na primeira sessão e outro na segunda sessão. É necessário preencher os 2 e enviar dentro dos horários de realização dessas sessões, certo? Então, não esqueçam de marcar o registro de frequência e, como eu disse, nós incentivamos vocês a participarem ativamente. Mesmo que a gente receba um número de perguntas maior do que o nosso tempo permitir responder, as perguntas são passadas para os palestrantes e sempre é possível achar uma forma de dar continuidade à interlocução. Então, eu pergunto aos meus colegas, Juliana Santini e Paulo Benites, se querem acrescentar alguma coisa. Oi, Jaime. Eu só gostaria de dar boa tarde a todos, dizer que é muito bom reencontrá-los, que bom que vocês estão aqui no segundo dia, desejar que aproveitem muito as 2 sessões de hoje e qualquer dúvida, vocês podem procurar a equipe organizadora, que nós estamos à disposição para auxiliá-los a resolver qualquer dúvida ou qualquer problema que venha ocorrer, tá bom? Então, para a gente não atrasar a nossa programação, eu diria isso no momento e estamos à disposição. Muito obrigado a todos. Eu também quero dar boa tarde a todos, agradecer a presença de vocês novamente aqui no segundo dia do evento. Sejam todos bem-vindos e reitero as palavras do professor Paulo. A equipe organizadora do evento e a comissão executiva está à disposição para resolver qualquer problema. Então, muito obrigada e um bom evento para todos nós. Certo. Então, Juliana, Paulo, muito bem. Eu vou, então, agora pedir que venha à tela do StreamYard a professora Fabiola Padilha, nossa amiga da Federal do Espírito Santo, que vai, então, moderar a próxima mesa. Muito obrigado a todos. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. É uma alegria imensa participar. Eu agradeço ao professor Jaime, agradeço ao professor Paulo e agradeço à professora Juliana por este prazeroso e honroso convite. Como a gente viu ontem, estamos tendo debates muito frutíferos e com ricas reflexões, e hoje não será diferente. Então, temos hoje duas convidadas que vão apresentar seus trabalhos, e eu gostaria de avisar que eu, ao cabo de 25 minutos, farei uma sinalização de modo a contribuir para o gerenciamento do tempo de fala de cada uma de vocês. Então, quando faltarem 5 minutos, eu sinalizo. Teremos também o grande prazer de receber, após a fala da professora Patrícia, a professora Sara Brandeleiro, que é professora junto ao Centro de Artes na Sociedade da Universidade de Leiden, doutora em literatura pela Universidade de Oxford, trabalha com pesquisa sobre literatura e cinema brasileiros,
especialmente com temas relacionados à construção de identidades nacionais e transnacionais, modernismo brasileiro, literatura e filmes de viagem, além de escrita contemporânea, diaspórica de mulheres. Então, eu passo a palavra agora à professora Sara Brandeleiro, da Universidade de Leiden, que vai apresentar sua palestra intitulada Mobilidades Noturnas no Cinema Brasileiro Contemporâneo, Espectralidades na Cidade 24 Horas. Professora Sara, por favor. Muito obrigada pela apresentação, Fabiola, e prazer estar aqui e falar a seguir da apresentação da Patrícia, muito instigante. E eu queria agradecer o convite dos organizadores, a professora Juliana Santini, o professor Jaime Ginsburg, o professor Paulo Benites. É um prazer participar desse evento daqui do lado do Atlântico. Então, eu vou compartilhar a minha tela. Vocês estão vendo? Sim. Ok. Então, eu vou falar hoje sobre a representação de mobilidades urbanas noturnas no filme Breve Miragem do Sol, de Eric Rocha, um filme de 2019, e é uma apresentação que se encaixa numa pesquisa minha mais recente, que é sobre os espaços noturnos em diferentes cidades e num campo emergente dos estudos da noite. Então, o segundo longa do Rocha, eu vou abordar o significado do cronotopo da noite urbana na construção estética do lugar do trabalhador noturno na cidade 24 horas. O segundo longa do diretor acompanha os trânsitos pela cidade do Rio de Janeiro de Paulo, interpretado por Fabrício Boliveira, que é um homem negro de meia-idade, formado em comunicação, mas forçado a virar motorista de táxi do turno da noite após ficar desempregado. Separado da esposa, o filme acompanha a angústia vivida por Paulo pela falta de contato com o filho, enquanto faz face à precariedade de moradia e emprego. O filme imbrica um intenso foco no drama psicológico do personagem na rede de interações com passageiros que, com ele, temporariamente compartem o espaço do veículo de serviço alugado, bem como com os que habitam, transitam e trabalham na cidade noturna. Na minha fala de hoje, eu vou discutir o filme por uma perspectiva analítica que considera questões de mobilidade e práticas espaciais em sua conexão com a categoria do tempo, pensando a noite como um importante diferencial nas representações das mobilidades urbanas. Algo que define, inclusive, os limites do que os sociólogos Henri Lefebvre e David Harvey chamaram de o direito à cidade, naquele espaço-tempo. Pretendo aqui pensar de que forma as mobilidades noturnas, em Breve Miragem do Sol, articulam significativas tensões sociais não resolvidas na cidade, na chamada Cidade 24 Horas. De fato, a vida da cidade depois do expediente, como se diz, defendo aqui, muitas vezes esquecida em considerações sobre práticas sociais e suas representações artísticas. Negligencia-se, por exemplo, o fato de que, para o bom funcionamento da indústria do lazer e entretenimento, com o qual a noite é frequentemente associada, é necessário que exista um exército de trabalhadores, muitas vezes invisíveis, em situação precária e de baixa remuneração, que pegam no batente no expediente noturno a fim de assegurar tanto o lazer alheio como a transição para o dia a dia da cidade diurna. Ao engajar com esta realidade, através dos trânsitos do taxista Paulo, o filme dá vulto ao ser espectral que habita o cotidiano, segundo as formulações de Blanco e Perrine, no contexto da crescente
da comoditização da noite, e tornando o personagem, e cito o próprio Rocha, um estrangeiro, um refugiado em seu próprio território. Eu vou agora falar sobre a noite, o trabalho e os espectros. Recentemente, a chamada virada das mobilidades, liderada por sociólogos Michelle e John Urey, com sua ênfase na construção de identidades e experiências no mundo contemporâneo de crescente compressão espaço-temporal e processos transnacionais, entre eles o fenômeno de deslocamentos e migração global em grande escala, por exemplo, tem providenciado uma lente teórica instigante e produtiva em diferentes campos e perspectivas transdisciplinares, o dos estudos de cinema entre eles, por exemplo. Dentro dessa abordagem, tem se feito necessário também alertar para a necessidade de não cair em fáceis romantizações de experiências de mobilidade, da identidade nômade, por exemplo, como lembram Freire Medeiros e Piatti Lages. Com isso em mente, parece produtivo voltar a atenção para a representação de mobilidades urbanas, recuperando, no entanto, a importância da dimensão temporal para o entendimento das práticas espaciais, inserindo-se no emergente campo teórico dos chamados estudos da noite. A fim de pensar as relações temporais que o filme problematiza, toma-se como ponto de partida a clássica definição da noite como fronteira, cunhada por sociólogo Mary Melvin no seu canônico artigo de 1978. Em seu texto, Melvin traçou de forma presciente paralelos entre o aumento das atividades noturnas, o que hoje chamamos de cidade 24 horas, e formas de colonização territorial. Melvin comenta sobre o gueto temporal em que se encontra a maioria dos trabalhadores noturnos, marginalizados e negligenciados pelos órgãos decisórios. É a partir dessa realidade liminar multifacetada do espaço-tempo noturno que se propõe analisar a figura do trabalhador pela lente da espectralidade, seguindo Perrin e Blanco, quando sublinham a importância tanto do tempo quanto do espaço do ente espectral e a crescente dimensão espectral do cotidiano. As autoras chamam a atenção para a sua condição liminar, fronteiriça, entre visibilidade e invisibilidade, materialidade e imaterialidade. Inserido no contexto urbano, fazem-se pertinentes a ponderação de Desserteau, que as autoras lembram, que percebeu o espaço urbano como sendo intrinsecamente assombrado pelo seu passado. Assim, Breve Miragem do Sol penetra tanto no cotidiano do taxista noturno, como nas camadas de uma história de conflitos sociais que esse mesmo cotidiano desvenda. Avery Golden observa que, para estudar a vida social, cito, é necessário confrontar seus aspectos espectrais. O fantasma não é apenas uma pessoa morta ou desaparecida, e sim uma figura social, e estudá-la pode levar àquele lugar onde a história e a subjetividade produzem a vida social. A lente da câmera constrói uma visão da cidade que flutua entre o caleidoscópico, com a saturação de luzes desfocadas da cidade, e o espectral, no filme de Rocha. A lente retira qualquer verniz do urbanismo comoditizado, como diz Sudek Sandhu, e foge da glamorização da noite em sua dimensão utilitária de economia noturna, algo muito falado. As andanças de Paulo traduzem o que em inglês é sugerido pelo verbo to haunt, ao mesmo tempo, que significa ao mesmo tempo assombrar e frequentar um lugar. E assim, o filme nos conduz pelo lado invisível da cidade e vidas muitas vezes não narradas dos chamados trabalhadores essenciais. O visual fantasmagórico que permeia o filme, com o jogo de desfocar as luzes e sombras,
traduz vivências nas ruas labirínticas do Rio de Janeiro, que se equilibram no fio da navalha entre a saturação e a escassez. Isso, vou comentar, se articula através do que eu chamarei de uma estética do desvanecimento. Ainda pouco estudada, a figura do taxista tem, no entanto, providenciado personagens e cenas memoráveis do cinema mundial, em clássicos como Taxi Driver, Uma Noite sobre a Terra, O Sabor de Cereja, entre outros. A centralidade do deslocamento, mesmo restrito ao perímetro urbano, a carga simbólica projetada no espaço do carro, bem como o foco nos dramas pessoais e dinâmicas sociais que nesse espaço se desdobram, conecta estes filmes ao gênero de filmes de estrada, nos quais, como lembra Laderman, a viagem, e cito, não é apenas um meio de transporte para um destino, mas a viagem mesma torna-se o foco da narrativa. O dia a dia do taxista está profundamente imbricado na rede das relações da cidade. Conhece a cartografia oficial e não oficial da cidade, descobre e cria atalhos e articula, podemos dizer, uma contrapartida motorizada às táticas da escrita da cidade agenciada pela figura do pedestre, definido por Desserteau em seu clássico As Práticas do Cotidiano. Nesta linha, lembrando a figura do pedestre de Desserteau, que escreve a cidade através de práticas espaciais, através das táticas, que vão na contramão da ordem oficial, Thrift, o geógrafo Thrift, traça paralelos com a mobilidade motorizada, cada vez mais naturalizada no nosso dia a dia, e que, graças aos avanços tecnológicos, providencia um contato cada vez mais sintonizado, encorpado com a rua. Além disso, os encontros que ocorrem no táxi abrangem comumente uma variada gama de experiências pessoais e relações sociais, desde o trabalho, o lazer, emergências médicas, brigas de família, namoros, etc. Tudo acontece dentro do táxi. Com efeito, o taxista aparece muitas vezes como os olhos e os ouvidos da cidade, seja como em sua função como observador silencioso do que acontece no banco traseiro, seja como animado interlocutor dos seus clientes. Alguns dos filmes mencionados acima focam a figura do taxista noturno. Jim Jarmusch, diretor prolífico de filmes de estrada, em seu clássico Uma Noite sobre a Terra, escolheu acompanhar as peripécias de diferentes taxistas numa mesma noite em 5 cidades: Los Angeles, Nova York, Roma, Paris e Helsinki. Jarmusch explicou a motivação de focar na corrida do táxi pelo fato de esta facilitar o encontro e trocas entre pessoas que, geralmente, não se conhecem, e que, por isso mesmo, têm a liberdade de dizer ou compartilhar o que querem. Ao mesmo tempo, Jarmusch observa que a corrida é, muitas vezes, pensada em termos utilitários, um intervalo insignificante, um tempo perdido entre o ponto de partida e o destino. E o diretor foi, na verdade, inspirado a desvendar precisamente essa temporalidade suspendida. Ele fala isso numa entrevista de 2010. Nisso, Jarmusch sintonizou com o caráter cinematográfico do táxi noturno, tal como apontado por Romney, que diz: de noite e nos táxis, as vidas são temporariamente suspensas e histórias são contadas, tal como acontece no cinema. As diversas histórias tecidas nas 5 vinhetas que compõem Uma Noite na Terra, sobre a Terra, conectam-se pelo fio condutor em volta do tropo do encontro fortuito, enquanto a ênfase no drama psicológico do motorista, que se desencadeia a partir dos encontros no táxi, é central nos filmes como Taxi Driver. Laderman identifica essa última temática como representativa do filme de estrada americano dos anos 70, produção cinematográfica que o crítico vê como lançando um olhar irônico sobre a crise social e política do período através da personalização dos conflitos sociais. Tal ênfase projetada na psicologia do taxista leva à dramatização de um complexo desenrolar de relações com o mundo em volta, oscilando entre
a figura do voyeur ou do auto-otorgado justiceiro. Com foco voltado para a alienação pessoal do motorista, Paulo, em Breve Miragem do Sol, o filme comparte essa maior ênfase psicológica nos filmes que eu mencionei agora, havendo, sem dúvida, uma preocupação fundamental em pensar a experiência do sujeito e sua relação com a noite urbana. Para tanto, Breve Miragem do Sol contextualiza o pessoal numa realidade social cujas problemáticas aparecem potencializadas no labirinto urbano imerso na escuridão, como eu vou discutir. E isso acontece no Rio Noturno, de Paulo. Em recente entrevista sobre o filme, o diretor Eric Rocha traçou um nexo significativo entre a construção do personagem Paulo e o contexto nacional em que seu drama pessoal se insere. E cito: penso que o Paulo é a expressão viva de um país em crise profunda, em convulsão, sem rumo e perspectivas claras, mas que precisa, com urgência e imaginação, se reinventar em busca de um caminho, de um projeto, um novo horizonte, de um porvir ou de breves miragens de sol. A reflexão sobre a questão nacional a qual Rocha alude embasa-se desde as primeiras tomadas no estreito engajamento com o drama de Paulo, sustentado pelo olhar da câmera posicionada dentro do veículo. A fotografia fixada capta a figura de Paulo no volante em closes extremos. Na quase totalidade do filme, a câmera mantém seu lugar no veículo em trânsito, em seu papel de presença inconspícua nos encontros de Paulo com seus diversos passageiros. Entre eles figura Karina, interpretada por Barbara Collen, uma enfermeira que trabalha o turno da noite e com a qual Paulo acaba tendo uma relação amorosa. Das confidências trocadas entre esses dois chamados trabalhadores essenciais, vislumbram-se suas histórias de fundo e suas dificuldades financeiras e emocionais. Fora estas e outras breves trocas, as tomadas longas, com raros acompanhamentos de som extra-diegético, imergem o público num mundo que parece suspenso, feito de intermináveis horas de serviço noturno de Paulo, muitas vezes passadas em silêncio e na solitária circulação das ruas semidesertas. A temporalidade noturna aparece desde o princípio por sua significativa função narrativa estética. As tomadas transitam entre closes do vulto de Paulo, apenas vislumbrado na penumbra do carro em movimento, e o jogo de reflexos e luzes da cidade que chicoteia o interior do veículo em movimento. Com efeito, desde os primeiros momentos de abertura do filme, estamos expostos a uma dupla experiência sensorial, o de um senso de escassez e, ao mesmo tempo, um senso de sobrecarga sensorial de luzes evanescentes que provém do espaço além do carro. Esta fantasmagória parece sugerir a posição complexa de Paulo e do espaço do carro frente à cidade, ao mesmo tempo distante, violenta e estranha. Uma tomada vertiginosa dos prédios da cidade, captada pela câmera no nível da rua, no início do filme, sugere o lugar de invisibilidade social do motorista e seu conflito com a cidade, refletindo a visão do espaço urbano de Rocha como sendo seu antagonista. Ele usa essa palavra. De fato, não há tomadas que captem a cidade noturna como um espetáculo reconfortante de luzes e sedução dos locais noturnos, onde desligar das preocupações do trabalho. Além disso, o olhar que observa a cidade das janelas do carro evita captar as familiares paisagens cartão postal do Rio. Apenas em uma ocasião e por uma breve tomada, a câmera nos leva para um dos lugares icônicos da geografia carioca, ao rastrear o percurso do veículo no perímetro iluminado do calçadão de Copacabana. Nestes atravessamentos urbanos, o filme imbrica imagens do comentário da cidade na trama ficcional do personagem, que Rocha descreveu em termos de porosidade do real e ficcional no filme.
Circulando em busca de possíveis passageiros, a câmera no táxi inclui registro da cidade do ponto de vista de Paulo. Cenas de rua desertas se alternam a imagens tensas da cidade, de trabalhadores noturnos esperando o ônibus e navegando uma urbanização hostil aos usuários pedestres da cidade. Entre as figuras humanas documentadas pelo olhar de Paulo, consta também uma mãe, claramente de classe mais pobre, que carrega uma criança de colo, enquanto tenta apressivamente atravessar a rua. Essas imagens do cotidiano, depois do pôr do sol, ajudam a compor uma visão da cidade desconjuntada da mera experiência de lazer ou descanso nos espaços privados da casa. A tensão e a violência subliminar que perpassa o espaço urbano culmina num dos trechos mais emblemáticos do filme, que registra a saída de um jogo do Flamengo do Maracanã. Aqui, a atmosfera resvala rapidamente para a violência entre torcedores e, em seguida, para a violência policial. Agora, um pouco mais sobre o táxi. Circulando pela cidade, o táxi providencia um espaço de encontros fortuitos que desvendam profundas cisões sociais. Nesse sentido, é significativo que os primeiros passageiros a subir no carro de Paulo sejam um grupo de jovens de classe alta que pretendem continuar a farra da noite num dos locais frequentados pelas classes privilegiadas da cidade. Eles estão indecisos entre escolher o exclusivo Jockey Club ou um dos animados locais noturnos no bairro de Botafogo, na Zona Sul. Alvo de deboche e desrespeito por parte dos jovens bêbados e inconvenientes, Paulo acaba obrigando-os a descer do veículo, chegando a brigar para conseguir que paguem pelo menos parte da corrida. Este encontro é captado pela câmera subjetiva posicionada no banco traseiro, que se revela um observador invisível, uma presença espectral da cena. A espectralidade do olhar da câmera é enfatizado no início da cena, quando os três jovens sobem num carro traseiro em que, sem que haja algum movimento da câmera para permitir dar espaço aos passageiros, ou seja, a câmera está sentada no lugar de trás e entram passageiros que não daria espaço para a câmera mesma caber. Ou seja, ela permanece no carro, mas é como se ela não estivesse. Esta opção narrativa contribui para uma composição espectral do espaço do táxi, por meio de composições desfocadas, ângulos inusitados e numerosos closes que não permitem ter uma real noção do espaço físico do veículo. Ela sustenta também a caracterização de Paulo como um sujeito cuja presença transita entre o físico e o espectral. Neste sentido, as cenas em que o rosto de Paulo, e o mesmo se aplica a outros taxistas, aparece fantasmalmente iluminado pela luz azul do seu telefone celular, na escuridão do táxi, preconizam a natureza precária e descartável de sua existência na chamada cidade inteligente, Smart City, permanentemente conectada. Se este momento de contato do trabalhador com a vida noturna se revela marcada por atritos verbalizados e não, a corrida que segue a essa e que envolve um homem de negócios que Paulo busca no aeroporto Santos Dumont, enfatiza a sua posição de alienação perante o mundo de negócios 24 horas e seu status na realidade da noite enquanto fronteira, como Melbourne apontou. A dinâmica se estabelece logo que o passageiro se acomoda no banco de trás, informa o destino da corrida dirigindo-se ao motorista com um migão, chamando o motorista de migão. Apelativo, afetivo e informal, denunciador da cordialidade que mascara a desigualdade das relações sociais de poder, de classe e raça que do cotidiano da rua trasladam para o veículo. Paulo permanece calado durante este encontro, assumindo uma presença espectral na penumbra do interior do táxi, incorporando assim a condição de subalternidade e invisibilidade que lhe é conferida.
A câmera, posicionada no banco de passageiros da frente, registra a conversa do homem de negócio no telefone celular, centrada em transações de especulação imobiliária e remoção de antigos moradores das áreas a serem revitalizadas, como ele diz. Manifesta-se aqui a brutal disjunção entre os para quem, abre aspas, o dinheiro nunca dorme, e os que, como Paulo, não dormem, são essenciais para o funcionamento da cidade e nunca conseguem escapar da eterna falta de dinheiro, como apontam as repetidas cenas em que Paulo aparece contando as notas dos ganhos da noite. Como comenta Jonathan Crary em seu ensaio sobre as horas ditas inúteis do sono, vistas como afronta pelo capitalismo tardio, e abro aspas, a ausência do sono é um estado em que produzir, consumir e jogar fora ocorrem sem pausa, apressando a exaustão da vida e a redução de recursos. Desculpa, professor. Perdão, é só para avisá-la, por gentileza, que faltam 5 minutos, me perdoe. Certo. Tá bom. Palco de dinâmicas sociais marcadas pela desigualdade num ciclo quase incessante de trabalho, o veículo não se torna parte intrínseca da iconografia do filme, como instrumento de glamorização da vida na estrada ou celebração da mobilidade contracultural, como acontece em Uma Noite sobre a Terra, por exemplo. Com o desenrolar da noite, o táxi parece mais uma câmara de pressão, um lixão de emoções, como diz Sandu. Ocasionalmente, as tomadas desde o para-brisas furtam imagens quase futuristas da topografia urbana, como o percurso iluminado no ambiente estilizado de um dos túneis da Zona Sul. No outro travelling marcante do para-brisas, a via expressa aparece repentinamente de cabeça para baixo, criando um cenário ficção científica de hiperrealidade a partir de uma paisagem urbana banal, em que a experiência do deslocamento se aproxima a uma viagem extraterrestre. Como lembra John Gould, o espaço urbano noturno tem sido tradicionalmente local de escolha por parte de cineastas que lançam mão do gênero ficção científica para abordar temáticas de ordem social. No caso do filme de Rocha, esses intervalos, expressamente futuristas, parecem coincidir com o momento de devaneio do taxista e servem também de contraponto às imagens urbanas que, na maioria, são vislumbradas do carro em movimento, lugares incógnitos e distantes do reduto turístico. Alinhado com o olhar crítico da câmera, o táxi noturno que navega a cartografia labiríntica da cidade se torna a metáfora da transitoriedade e precariedade da experiência do trabalhador despossuído, preso a um ciclo sem trégua de serviço anônimo explorador do qual não parece haver saída. Perante essa situação, a foto antiga do filho que Paulo coloca no painel do carro parece dar alguma tentativa de subjetividade ao espaço em que ele se encontra, um espaço quase claustrofóbico. Tanto é que o táxi se torna quase que caixão flutuante. Eu remeto a um texto do Sandu, caixões flutuantes levando os cadáveres de incontáveis esperanças e sonhos futuros. Então, algumas palavras para concluir. Breve Miragem do Sol fecha com um devaneio de Paulo, que imagina um encontro com o filho, visualizado através de imagens luminosas, às vezes superexpostas, que se intercalam a uma cinematografia preponderantemente escura, de luzes e contornos difusos e desfocados. Com efeito, a luminosidade extrema é associada ao longo do filme com a miragem de sol, a qual o título alude, como metáfora para a fuga da realidade opressora da qual Paulo não parece ter saída na rotina do seu trabalho. Assim, uma estética do desvanecimento traduz uma realidade imersa na penumbra de vidas espectrais que sobrevivem no lado ignorado da cidade inteligente 24 horas. Pode-se dizer que essa mesma estética, com sua subversão de delimitações nítidas, contribui para o questionamento da própria noção de noite como fronteira a ser conquistada, como topo de novas oportunidades.
Na construção do personagem, o filme peca por um certo maniqueísmo no que diz respeito às trocas de Paulo com a ex-mulher, que nunca aparece e só se manifesta por mensagens áudio relativas à guarda e cuidado do filho. Paulo aparece de forma simplista como vítima da falta de reconhecimento por parte da ex-mulher, das dificuldades que enfrenta. E o filme convida o público a simpatizar com o personagem masculino, deixando a postura feminina passível de críticas, e poderia ter sido mais aprofundada. Dito isso, e vou concluir, o longa de Rocha oferece um olhar importante no drama muitas vezes esquecido do trabalhador noturno, que, como Paulo, no nosso mundo globalizado, cada vez mais conectado e de produtividade que não para, assegura serviços e conforto a qualquer hora do dia ou da noite. Muito obrigada. Perdão. Nós que agradecemos, professora Sara. Muitíssimo obrigada por essa belíssima apresentação também, e que nos instiga muito e nos desperta para várias reflexões que certamente vão ser desdobradas aqui em perguntas e comentários, enfim, neste debate que começamos agora. E eu tomo, então, a liberdade de abrir oficialmente essa rodada de debates, recuperando, né, um pouco o que cada uma apresentou para nós, para refletirmos juntos. É muito interessante, de antemão, destacar que a temporalidade que deu uma unidade às falas das mesas de ontem, ela continua, né, hoje nesta mesa. Então, a gente percebe, e não é casual isso, que essa temporalidade também está presente como um elemento importante, tanto na fala da professora Patrícia, como na fala da professora Sara. Né? A professora Patrícia, de imediato, nos mostrou, né, um monumento pichado e uma reivindicação, ou seja, uma intervenção pública no monumento público. Né? Esse espaço de conflitos que né, a cena urbana, também é outro ponto em comum que a professora Patrícia tem com a fala da professora Sara. Né? No entanto, é muito interessante observar que, se por um lado a gente viu, né, uma interseção na investigação dos conflitos que rompem desse espaço urbano, por um outro lado, a gente observa uma espécie de contraponto nos filmes abordados por ambas. Então, voltando à questão da professora Patrícia, né, interessante, que ela traz para nós uma leitura que apresenta o filme de Daniela Thomas como uma perfeita tragédia grega, né, destacando aí esse herói, então, dando ênfase nessa figura, né, da pessoa branca, né, que predomina, cuja importância é fundamental e, de fato, predomina no filme. Né? Então, nessa abordagem do filme Vazante, percebemos esse olhar da Thomas, que privilegia essencialmente essa figura, né, do herói encarnado, né, pelo Antônio. O Antônio encarnando esse herói trágico e dando, assim, essa dimensão importante à figura do opressor, né, que ele representa. E é claro que a gente não poderia deixar de destacar também, na apresentação dos monumentos, né, dos complexos escultóricos,
pichados, né, ainda sobre a fala da professora Patrícia, é quase que impossível não fazer uma referência também a um recente episódio que tivemos, né, no Brasil com a figura de Borba Gato, né, que foi incendiada, enfim, né, e provocou uma grande celeuma, né, originou vários debates. Eu gostaria de destacar que esses debates foram muito divergentes dentro da própria esquerda, né? A própria esquerda se viu dividida entre condenar a derrubada da estátua ou, digamos assim, né, aplaudir. Então, é um debate muito interessante que vale a pena que a gente se aprofunde nele também. Já a professora Sara, ao apresentar Breve Miragem de Sol, né, de Rocha, mostrou para nós um ângulo radicalmente distinto, né, que é protagonizado aí não pela figura do opressor, mas pela figura do oprimido, que é esse indivíduo que se entrega a uma vulnerabilidade absoluta porque precisa, né, necessariamente ele é cativo dessa necessidade de trabalhar, né, durante a noite, e aí ele se lança, né, a todo tipo de perigo, né? É uma vulnerabilidade tanto pelos caminhos que ele precisa percorrer, né? Caminhos, às vezes, que são muito perigosos, né? Que colocam a sua vida em perigo e muitas vezes ceifam vidas, né? Esses caminhos, tanto pelos caminhos como pelas pessoas que, né, que dividem o espaço do veículo com ele, né, e contratam seus serviços. Então, nós temos aí dois tipos, né, de dois filmes que são nos colocam para nós, né, um verdadeiro contraponto no seu protagonismo, né? O protagonista de Breve Miragem de Sol né, é esse sujeito, é o taxista, esse sujeito que precisa, né, trabalhar e que se vê, portanto, aí, nessa mobilidade urbana, se vê tragado, né, pelos conflitos sociais que se dão justamente nesse espaço, em suas deambulações por esse espaço, ele se vê realmente cativo, né, dessa situação de ameaça, de invisibilidade também, como a professora falou, né? Nós temos aqui a professora falou, né, que é um espaço assombrado também pelo seu passado, e essa situação do presente, né, não está desvinculada, muito pelo contrário, né, ela se articula a um passado que desemboca, né, cujos problemas desse passado desembocam nesse presente, engendrando esse espaço urbano noturno, né, como eminentemente ameaçador, né? Então, são questões bastante instigantes, né? Nós temos aí a relação com o tempo no filme Vazante, né? Trazendo esse passado para ser discutido à luz dos problemas que desse passado decorrem, né? E que vão se redimensionando ao longo do tempo, um passado que não passa, mas também temos uma situação aí nessa espectralidade, né, que origina a invisibilidade e visibilidade desse sujeito, né, em meio a essas tensões sociais, né, da mobilidade noturna. Então, a temporalidade é o elemento unificador aí das duas falas, mas o contraponto vem né, efetivamente pelo protagonismo dado, né, a cada uma das figuras que representam essa temporalidade.
Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho mais, tanto da professora Patrícia, como da professora Sara, com esse debate nas artes, né? A gente viu pelos exemplos cinematográficos o olhar de artistas, cineastas, enfim, né, que se debruçam sobre problemas sociais urgentes, que querem, de algum modo, com a escolha desses temas, desses protagonistas, enfim, intervir no debate político, mas o fazem de modo extremamente diferente, engendrando, né, com isso, também uma recepção bastante divergente, né? Essa divisão que se coloca, portanto, não seria, vamos pensar juntos, juntas e juntos, não seria também decorrente de primeiro, talvez uma má formação de uma consciência política, de como lidar com essas questões, né, na cultura, de modo geral, ou, né, também um problema da própria perspectiva ideológica daqueles produtores de cultura que não se alinham num determinado propósito, ou pensam se alinhar quando, na verdade, né, se afastam daquilo que miram, né? No caso, aí eu estou me referindo, evidentemente, ao filme de Thomas, né? Que gerou toda essa polêmica. Enfim, é só para ouvi-las um pouco mais a esse respeito. Desculpa se eu me alonguei. Agradeço mais uma vez, né, imensamente as ricas falas de vocês. E eu passo a palavra à Patrícia e à Sara para comentar o que quiser. Só acrescentar um comentário. A resposta da Patrícia, que foi muito eloquente, eu vou ser mais breve. Eu acho que os dois filmes tratam de uma certa forma a questão, bom, de uma forma diferente a questão do colonialismo, né? O colonialismo, no caso do filme que eu tratei, a própria colonização da noite, mas que está embutida numa história de uma colonização. Aí o personagem negro tem muito retoma, né? Uma oportunidade para pensar o lugar do corpo negro na sociedade contemporânea. O que talvez os dois filmes também pecam pelo ponto cego, né? Que é o que a Patrícia estava. No caso do filme Breve Miragem do Sol, acho que é um filme muito bem sucedido, mas o ponto cego é na questão de gênero, né? Então, acho que uma perspectiva interseccional é fundamental, né? Uma consciência da interseccionalidade de gênero, raça, classe, teria resolvido alguma das problemáticas do filme. Tem um maniqueísmo com relação à construção dos personagens do Paulo com relação à mulher, né? Que é completamente invisível no filme, e só vemos a experiência dele com relação ao filho, e sem entender a outra perspectiva feminina na história, né? Então, um pouco assim, acho que essa perspectiva interseccional está ausente no filme, acho que não sei se a Patrícia talvez seja essa também um pouco problemática do Vazante, que eu assisti, né, faz pouco tempo, eu fiquei realmente muito impressionada com o filme, também me deixou bastante, sim, para pensar, né? Muito problemático o final. Sim. A propósito, professora Patrícia, recomendo, aproveitando aí a menção à ausência da Flaneuse, né? Que é feminino, seria, né, a representação feminina
do Flaneur, a leitura do seu interessantíssimo texto, A Flaneuse, na literatura brasileira, espaços e temporalidades contestados. Okay. Muito bom, para a gente pensar. Né? Pensar justamente, Sara, professora Sara, eu chamei professora Sara, professora Patrícia, me perdoe. Professora Sara, muito interessante para a gente pensar, né, nessa... como ela aparece nesse espaço urbano e a que ela é submetida também, né? Suas deambulações pela cidade são sempre cercadas de conflitos, mas conflitos atinentes à questão de gênero especificamente, né? Então, é muito interessante. E eu me lembrei, inclusive, você analisa o conto da Clarice, né? Analisa o amor, né? O amor, mas eu me lembrei também do Preciosidade, né? E a violência acontece no espaço urbano, né? Bom, eu vou passar a ler agora as perguntas do público, os elogios. Eu vou começar para a gente poder não tomar tempo do público que quer fazer perguntas. Então, há muitos elogios, muitos inúmeros. Parabéns, professora Sara. Fiquei bastante interessada em saber mais sobre estudos da noite. A professora Sara poderia indicar alguns autores. Temos também aqui, parabéns, professora Patrícia, gratidão. Um comentário também do professor Jaime. Os filmes Vazante e Breve Margem do Sol são pouco distribuídos no Brasil, mas é importante procurá-los. Aí o professor Jaime também tem um comentário para a professora Sara. O tema do fantasma exposto ontem pelo professor Paulo reaparece com destaque nesta palestra. Bem lembrado, professor Jaime. O professor Paulo Benites para a professora Patrícia e para a professora Sara. Observamos as imagens noturnas, imagens de sombra e o diálogo com a aparição dos fantasmas. Excelentes falas de Patrícia Lino e Sara Brandeleiro. Um comentário de Juliana Santini, professora Juliana Santini, para a professora Sara. A proposta de Michel Certeau, de que a cidade carrega marcas do passado, nos coloca diante de parte das conversas de ontem. E o professor Jaime também faz um comentário para a professora Sara. Essas observações sobre a luz do celular lembram a análise do personagem percebido através de vidros de ontem. Eu não sei se vocês querem que eu leia todos, ou... Enfim, né? Ou se vocês querem comentar o que eu acabei de ler, como vocês preferirem. Mas temos mais comentários aqui. Mais parabéns pelas falas. Tem um comentário de Ariadne, também excelentes leituras para ambas, né, de obras contemporâneas muito interessantes e que se relacionam com os debates de ontem. Ótimos diálogos. Bom. Talvez só para responder a pergunta sobre a bibliografia, né? Eu não sou muito boa de lembrar todos os títulos, assim, mas se alguém quiser me escrever, eu posso passar. Mas é um exemplo de um texto interessante para pensar é um artigo do Robert Williams sobre... o título é Night Spaces, Espaços Noturnos. Se fizer um Google, deve aparecer, mas se tiver algum problema, pode entrar em contato comigo. Mas é uma bibliografia extensa, está crescendo esse campo. Sim, e
E os filmes, né, a respeito da dificuldade de encontrá-los, né, eu acho que esse é um dado importante da gente discutir, porque às vezes a gente vê, né, as indicações, aí vai buscar e não encontra, né? Então, seria importante a gente dar algumas vias de acesso, assim, sinalizar onde que a gente pode encontrá-los, que o público fica curioso, né? Uhum. Bom, temos mais perguntas? Deixa eu ver aqui no... Temos uma pergunta para a professora Sara. Vou ler, professora. Quando Robert Williams discute a circulação de diferentes sujeitos pelos espaços noturnos, trata de uma relação entre controle social e desterritorialização. Você acha que Paulo, um homem negro, tem acesso aos espaços da cidade noturna por trabalhar para aquele que tem trânsito livre? Pois é. Como tem 3 questões, eu acho que eu posso reunir as 3, né? Falar as 3 logo e, né? Porque aí a gente faz esse bloco de 3 questões. A outra é do professor Jaime para a professora Sara. Eu não conheço a área de estudos da noite. Poderia comentar um pouco, por favor? Além dos parabéns, que ele endereça às 2 professoras. E para também, professora Sara, a pergunta era para indicar os autores, a professora Sara já respondeu. Então, ficam as 2 perguntas, sobre o Robert Williams, né, e a do professor Jaime, a que se refere ao Robert Williams. Eu posso também recomendar o trabalho de um professor de estudos literários, e Matthew Beaumont, muito bom, que tem um livro sobre as representações do Nightwalker. Isso que a gente estava falando do personagem que anda à noite ao longo da literatura de língua inglesa. E o livro chama Night Walking. Acho que não foi traduzido para o português. Esse é muito bom. E uma outra fonte importante é o Nick Dunn, que escreveu vários livros sobre a questão da escuridão, né? De como a experiência da escuridão muitas vezes é representada como criando uma atmosfera de medo, né? Mas que também, por outro lado, pode ser muito libertadora. As pessoas se escondem, né, na escuridão e cria oportunidades para encontros e também para comunicação. Então, a bibliografia é grande, né? Mas se alguém quiser, pode escrever para mim, eu passo. Mas o Nick Dunn também tem um livro que saiu esse ano, o ano passado, pela Routledge, sobre o tema. E sobre a pergunta com relação ao artigo do Robert Williams, muito interessante, sim. O artigo do Robert Williams trata exatamente a possibilidade que a noite providencia de, em alguns casos, né, de subverter a ordem, de ocupar espaços que muitas vezes são proibidos, né? E no caso do filme de Rocha, acho que é exatamente o contrário. O motorista, ele entra nos espaços dos outros, mas ele não pertence, ele é sempre um estrangeiro. Então, e essa escuridão, que o envolve, sugere essa invisibilidade desse personagem. Não é uma experiência de subversão da ordem. É um filme que critica, na verdade,
essa colonização, né, do tempo e em que ninguém pode mais dormir, e os que trabalham também são invisíveis, né, os que ganham pouco. Bom, ótimo, estou dando uma olhada aqui, vamos ver. Bom, temos mais e mais elogios, né? Muito elogiadas as falas de hoje, e com toda razão. Posso complementar só uma coisinha, a resposta da Patrícia sobre a Flaneuse? Uma outra referência que eu acho interessante é um artigo da... Não, é só para complementar. É um artigo da Isabel Carreira Soares. Eu busquei agora porque eu não ia lembrar o título nunca. O título é The Stranger Flaneur, a estranha Flaneuse, e a estética do pedestrianismo, The Aesthetics of Pedestrianism. E ela usa a ideia do pedestre como uma forma de andar de contestação, né? Contrapondo a figura do flaneur, essa figura mais elitista, né? Então, é interessante esse artigo, se alguém quiser também explorar mais essa temática da mulher que anda, né, e que contesta o espaço da rua, esse artigo eu achei interessante. E é um artigo aí numa revista chamada International Journal of Postcolonial Studies. Bom, gostariam de acrescentar mais algum comentário? Professora Sara? Muito obrigada pelo convite, pela conversa, pela oportunidade de compartilhar com vocês esse evento. E parabéns, né, por organizar. Eu sei como dar trabalho, sobretudo em tempos de pandemia, então queria parabenizar todo mundo que participou e que está participando também com a presença. Muito obrigada. Muito obrigada, nós é que agradecemos. A gente encerra essa primeira mesa do dia, né, a mesa número 3, e esperando revê-los daqui a 15 minutos para mais uma rodada de ótimas, excelentes falas e reflexões e para mais debate. Então, a gente vai fazer uma pausa e em 15 minutos a gente retorna. Muitíssimo obrigada a todas e a todos. Até daqui a pouquinho.